amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo... Vamos continuar então. Esse capítulo agora, ele vai do 5 ao 8º capítulo. Então é um capítulo que nós iremos continuar essa questão de Zulmira, de Odila, dessa sequência toda que se desenrola no plano espiritual e no plano material, nesse auxílio que é dado dentro do trabalho a ser executado por André, Hilário e o ministro Clarencio. Tem que parear. Então lá vamos nós. No capítulo agora, né, eles alcançaram a orla do mar à noite e desencarnaram. Calma, foi. Não, tem que parear com o meu notebook. Alcançáramos a orla do mar à noite e desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono, como também grande número de enfermos. Anciães, mulheres e crianças, e muitos aspectos diferentes compareciam ali, sustentados pelos braços de entidades numerosas que os assistiam. O oceano é miraculoso reservatório de forças, diz Clarencio, nos orientando. Muitos companheiros de nosso plano trazem os irmãos doentes ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem refazimento e repouso. A atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio sem mácula, casado às emanações do planeta, converte-se em precioso alimento em nossa organização espiritual, quando ainda nos achamos direta ou indiretamente associado aos fluidos de matéria mais densa. Então agora, o que é interessante, né? Clarencio falando sobre o mar, sobre a energia da água. E por muitas das vezes não conseguimos nós percebermos o paraíso onde nos encontramos. Sentimos às vezes até aversão ao local que moramos por conta de momentos que passamos que não são tão bons, mas voltarão rapidamente. Se 70% do planeta é água e 70% do nosso corpo também é água, então peraí, ele está falando da água, está falando do mar, a energia que ali existe. E existe um pesquisador japonês, acho que de nome Masato, isso mesmo. Ele pesquisou na água, através de cristais, a formação da água com o nosso pensamento. E o que ele percebeu? Que a cada pensamento que emitíamos, a cada pensamento que concretizávamos, que dávamos forma à água. Quando pensávamos ódio, a água tomava um formato.
Quando pensávamos em amor, a água fazia um outro formato. Quando você botava uma música de rock and roll, ela tinha um formato. Quando você botava a Quinta Sinfonia, ela tinha um outro formato. Os cristais de gelo, né? Exato. A formação ela é congelada. Exato. Eu trouxe algumas... Consegue observar? Então eu coloquei ali, ó, Mozart, Sinfonia de Mozart. Olha o formato que ela tomava. Porque se ampliar, ela vai perder um pouco da... A imagem ela já é ruim, que é uma pesquisa dos anos 80. Então aqui, essa imagem laranja, eu vou matar você. Esse é o formato da água que ele observou. E logo acima, amor. Aquela água foi coletada no mar de Fujiora, antes de uma prece. Depois da prece, ela foi coletada novamente, ela já tinha um outro formato. Então esse pesquisador foi fazendo essas pesquisas e foi relatando, né? Deixa eu pegar mais um. Então ele foi relatando. Ele observou o quê? Que os nossos pensamentos, as nossas ações e todo o universo modifica, se polui. E um outro pesquisador também, Berger, alemão, ele verificou que a poluição do mar, a poluição das águas, nada mais é do que a nossa forma de pensamento. Nós produzimos o lugar que nós vivemos. Por isso que nós estamos presos como se fosse um escafandro, preso nele, mas por culpa de nós mesmos, porque ainda não conseguimos modificar os nossos pensamentos. Obrigado. Se modificamos o processo da água corrente, da água que nos dá a vida, imagina o que fazemos com nós mesmos. Se 70% do nosso corpo é água, então nós temos a capacidade de gerar todas as doenças, todos os males possíveis dentro de nós mesmos. Não adianta procurar médium de cura, médium para te curar, porque não vai adiantar, porque a cura está dentro de você. Nós somos deuses, já falou Jesus. O serviço da prece, na mente enriquecida pela fé, transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devemos operar, a tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, e cujos moldes se ajusta, e, desse modo, a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne, e que a mente se manifesta. Olha o poder da prece. Vamos observando que ao longo do livro, ao longo do trabalho executado por André, né, e por Clarencio, tudo está no entorno da prece. A importância da prece. E muitos de nós não conseguimos lembrar nem na hora de dormir, que preferimos trocar pelo nosso cansaço por momentos que iremos ao nosso sono, teremos um sono com um refazimento melhor, e não conseguimos nem pensar em Jesus um só minuto, porque eu estou cansado, então acho que é mais importante o meu corpo físico. Esquecemos que o corpo espiritual é o que nós devemos dar a maior importância. Essa situação remete a gente à importância realmente da gente fazer a nossa prece, da gente ter esse momento de fechar essa sintonia, estabelecer essa sintonia, porque a gente vai entrar com o sono em desdobramento do nosso perispírito. E o nosso perispírito quer dizer, a gente desdobrado do corpo físico, o perispírito, ele é muito mais receptivo às influências do plano espiritual, boas ou ruins em relação a nós. Então, eu acho que tem vezes até que a gente acorda, desperta, às vezes de madrugada e de manhã, você está completamente quebrado, ao quebrado, você não se sente
digamos, descansado, né? Você já acorda já meio, né? Então a gente tem que realmente buscar esse alinhamento na hora que a gente vai dormir. Isso aí é uma coisa que a gente realmente, o cansaço acaba vencendo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a disciplina é disciplina. Olha o joguinho, o Caixa lembra o joguinho lá do Amigos da Luz lá. Olha o joguinho. A gente perde às vezes a oportunidade de ter contato com um plano espiritual naqueles momentos mais elevados. Assim, alguns de nós tenho certeza que não se lembra de fazer. Eu, particularmente, às vezes esqueço, mas tenho como método, às 18 horas, estar me isolando num canto, procurando um meio de me concentrar e entrar na sintonia do plano espiritual, porque eu sei que às 18 horas eles estão reunidos. Estão meditando, estão procurando uma sintonia boa. E olha a oportunidade que às vezes perdemos de estar junto com eles. Você vai fechar de qualquer jeito. O problema é o plano espiritual inferior, né? Você buscar realmente um nível melhor, realmente de sintonia. Porque senão você vai ficar na faixa da obsessão, camarada. Não é bom de jeito nenhum. Né? Vamos lá? Nossa fé pode ser transformadora do nosso estado, ou pode nos preparar a uma partida serena e libertadora com resignação. Na vizinhança havia uma dama extremamente abatida. Recolhi o auxílio magnético de um benfeitor que se iluminava no serviço e na oração. Trata-se de irmã do nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer. Foi retirada do veículo físico através da hipnose, a fim de obter a assistência que lhe é necessária. André questiona se esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio de células orgânicas. A doente conseguirá curar-se de modo positivo? Então, ele fala da fé, primeiramente, antes de entrar nesse ponto. A fé remove montanhas. Reparem que quando Jesus fala essa frase, vamos voltar lá na época de Jesus agora. O que Jesus queria nos ensinar com isso? O que ele pretendia nos mostrar com essa lição? Seria possível realmente pegar uma montanha e vai para ali, vai para a direita, vai para a esquerda? Seria possível fazer isso? Ou seria que ele queria nos mostrar que se nós tivéssemos fé num grão de mostarda, não é a mostarda que nós vemos, que aqui no Brasil nós temos a pequena, o pé de mostarda lá era uma árvore gigante. Então ele dá essa ênfase que você se tornaria uma árvore grande e daria frutos. A ideia seria que se nós tivéssemos a fé necessária para remover as multidões dos nossos problemas, das nossas agressividades, da nossa impaciência, da nossa falta de equilíbrio, aí você teria fé. Porque nem os apóstolos tinham fé, não tinham comprometimento ainda com a doutrina. Precisou Jesus retornar ao plano espiritual para que eles realmente pegassem a charrua e fossem para cima. Isso acontece conosco, acontece comigo, que por muitas das vezes titubeamos com a nossa missão de trabalhadores da última hora, onde Jesus quis nos mostrar que o verdadeiro ensino está no trabalho que cada um pode proporcionar para o seu próximo. E quando ele fala do câncer, da necessidade da cura, André Luiz pergunta, mas é possível isso? Tem como curar do câncer? Aí eu vou lá e eu lembro de Missionários da Luz, onde um espírito pede para encarnar com câncer na altura do estômago, porque na existência dele anterior, ele havia matado um jovem com uma facada na altura do estômago. Então ele pede para vir com esse câncer, e com esse câncer ele iria desencarnar naquele mesmo período. Aí a gente imagina, os médicos falam para a gente, né? Para se tentar evitar o câncer é necessário uma boa alimentação, exercícios físicos, bons pensamentos, boas ações, ter uma vida regrada. Mas mesmo que esse, de Missionários da Luz, tivesse toda essa vida regrada, toda uma vida alinhada, ele não ia se livrar do câncer. Ele iria
cumprir a sua missão. Porque todos nós estamos ligados numa lei de causa e efeito. Todos nós. A causa e efeito, ela age tanto para o bem quanto para nossas preocupações. Está aqui, né? Nossa ação com tudo, não, né? Não, volta lá. Nesse instante, Zulmira e Odila chegaram à praia. Odila continua com as suas acusações de negligência. Zulmira pede desculpa e promete em vão empenhar-se no refazimento da paz de todos. Foi aqui, rugiu a perseguidora, rudemente. Aqui consumaste sinistro plano de extinção da nossa felicidade. Então ela se referia ao Amaro e o primeiro casamento dela. Porque na cabeça dela, perturbada, ela ainda existia. Ela não havia até então entendido do seu desencarne, da função dela, que seria, ao invés de incriminar, seria o quê? Amparar. E eu pensei, Chico vai se perder agora. Porque como ele vai conseguir manter essa história até o final? Porque vai entrar mais personagens nessa história e alguns falam, né, que Chico imaginou, que Chico tentou imaginar a história. E nós percebemos que como aquele espírito era fantástico. Como a capacidade daquele médium de passar as informações de forma correta, da forma certa, fazia com que tudo acontecesse de forma precisa. E ele continua. Odila entrou atrás. Zulmira, num ato de desespero, entra na água gritando e à procura de Júlio. Odila entrou atrás dela e Zulmira rodou sobre os calcanhares e disparou de volta ao lar. Zulmira despertou, alagada de suor, conservando o cérebro de carne a impressão de que vagueara em terrível pesadelo. Clarencio aplica passes. É o refúgio do corpo, né? O espírito encarnado, enquanto estamos encarnados, numa situação dessa, o refúgio realmente é retornar rapidinho para o corpo. Por isso que quando a gente está desdobrado, aqueles que são espíritos que estão em projeção, estão em desdobramento, eles percebem um adensamento dos liames que tem com o nosso corpo através daquele cordão, né? O cordão perispirítico, ele se adensa e forma esse cordão. Esse cordão nos remete de volta. Na hora que o bicho pegou, rapidinho a gente recorre a voltar para o refúgio do corpo. Que a gente está encarnado, né? Vamos lá. Então agora a gente entra no capítulo 6, de um lar cristão. Clarencio sugere que para poderem estudar e entender melhor como ajudar, visitariam Júlio, acompanhariam duas irmãs encarnadas à visitação dos filhinhos que as precederam na grande viagem da morte e que se encontram no mesmo sítio em que Júlio se demora asilado. A Antonina vai ser uma das beneficiadas dessa visita, né? Então ela tem um lar bem estruturado, ela pratica o evangelho no lar, e a gente vai ver aqui alguns aspectos, algumas pinceladas que nos mostram a importância realmente da prática do evangelho no lar. Isso vai ficar bem patente nessa abordagem aqui. Clarencio nos leva ao lar de Antonina, uma das mães que acompanharíamos. Marco desencarnou há meses e ela ficou com mais 3 filhos, abandonada pelo esposo. Clarencio disse que buscaria a outra mãe e nós nos ficaríamos para auxiliar no seu evangelho antes da visita de Marcos. O Clarencio se ausenta, né, desse momento, dessa reunião, e ficam ali o Hilário junto com o André Luiz para fazerem o acompanhamento desse evangelho. Esse acompanhamento vai mostrar algumas passagens legais. Vamos lá, vamos prosseguir então. Né? Hilário e André avistam num canto um triste velhinho desencarnado que se colocava à escuta.
iniciam a leitura do Evangelho, que cai a lição do perdão. Ela comenta que quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida não pode separar-se do mal, ficando parado em lembranças desagradáveis, e caminha sempre com a irritação permanente. Isso acontece com a gente, né? Isso acontece com a gente muitas vezes. E a gente volta e meia, qualquer dissabor, qualquer situação que a gente vivencia, a gente tem às vezes dificuldade de se desvencilhar daquela ideia, daquela situação que fica, né, como fosse nos assombrando, como fosse aquela sombra que fica nos... Né, volta e meia a gente tenta se desvencilhar e ela volta e se instala novamente. E isso às vezes por anos a fio, às vezes uma mágoa, né, às vezes uma situação que alguém fez realmente alguma coisa que nos causou algum prejuízo, nos causou uma situação assim, desagradável, às vezes até a perda de um emprego. Quantas pessoas às vezes não promovem, né, chegam a promover a perda do emprego de uma pessoa, às vezes de um pai de família. Então são coisas que a gente, né, e a pessoa guarda aquilo e fica pesando, né, e as pessoas têm dificuldade. E a gente o desencarnado, que leva, digamos, essas situações assim, mal resolvidas da vivência carnal, ele vai levar dificuldades para o plano espiritual. Por isso a questão do perdão, que vai ser colocado aqui, que como ela abriu na lição do perdão, é uma lição realmente que Jesus não falou à toa sobre isso. Ele não enfatizou tanto a questão do perdão. A questão do perdão ela é crucial para nós, enquanto espíritos, nessas necessidades evolutivas de envolver ao plano espiritual e vir ao plano carnal, nesse processo que a gente está vivendo aí de construção, de construir, de desenvolver o nosso espírito, a gente precisa aprender a lidar com esses dissabores, com essas situações que são próprias da vida de todo mundo tem problemas, todo mundo vive dificuldades, né? E às vezes problemas, às vezes com o vizinho, com, né, companheiros às vezes de trabalho. Então essa é uma questão muito comum. A gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá. E perdoar é tão importante que é a última lição do Evangelho de Jesus, que ele deixou por último. A lição de perdão. Quando ele lá na cruz, crucificado, que vem os espíritos em seu auxílio, e ele fala, vai socorrer Judas, precisa mais do que eu. Essa informação é trazida no livro Boa Nova, Humberto de Campos, naquele momento primordial. E Jesus a todo instante, é tão importante o perdão, que ele cita o Antigo Testamento, ele cita Gênesis, quando Caim seria vingado 7 vezes, e Lameque 70 vezes 7. E quando ele fala, o apóstolo pergunta, quantas vezes devemos perdoar, mestre? 70 vezes 7, porque para o judeu, o número 70, ele não tinha ideia de limite. É uma totalidade. Então, se é uma totalidade, quantas vezes devemos perdoar? Infinitamente. Cada ofensa. Infinitamente. Então, Jesus, quando esteve na terra, encarnado, cada parábola que ele passava, cada lição que ele dava, era em forma de poesia. Amélia Rodrigues faz isso muito bem nas suas obras, onde ela fala de Jesus poeticamente. Então a gente acaba viajando com ela em seus livros, porque a gente sabe que naquela época eles falavam por poesias. E o perdão é a lição mais importante do Evangelho, que se não perdoarmos os nossos inimigos, não adianta. Apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa uma mensagem, onde ele fala, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova da amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. 1861. Haroldo, indaga se deveriam perdoar o pai que os abandonara em momento tão difícil. É um dos meninos, né?
A mãe responde: por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Teu pai deu-te o corpo e por isso é credor do teu maior carinho. Haroldo responde: talvez, mãe, se o pai estivesse conosco, Marcos não teria morrido. Marcos era o filho de Antonina, que havia desencarnado meses antes. Mãe, seria um erro pedir a queda da nossa confiança no Pai Celestial? Marcos partiu ao encontro de Jesus, porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste em torno da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que amamos. Então, observem o evangelho daquele dia. Nada é por acaso, porque todo o evangelho começou na instrução do perdão. Por que será? Será que quando a gente está fazendo o evangelho em nossa casa, que nós abrimos a página do livro e fala assim, eu já li essa página aqui, eu acho que eu vou passar novamente. Será que é necessário que a gente reafirme aquilo ali? Será que quem está ali junto de nós, junto do nosso evangelho, não está necessitando de ouvir aquela página, aquele reconforto, aquele bálsamo renovador? É que muitas vezes o evangelho é importante, uma das importâncias maiores do evangelho é justamente essa. Quando a gente faz esse encontro em família e a gente, em conjunto, busca, né, fazer a nossa prece, fazer nossa leitura, o nosso estudo, a nossa reflexão em cima dos temas do Evangelho, é a oportunidade, muitas vezes, única que um espírito está tendo num padrão como esse. Nós vamos ver agora sobre a história do velho, né? Consciência em desequilíbrio, aquele velhinho que foi identificado, que eles falaram que viram lá na casa de Antonina. Então, muitas vezes, é a oportunidade única que um espírito, nesse padrão vibratório, vai ter de receber orientações, ou assim, uma abordagem que possa levá-lo à reflexão, que possa levá-lo a, digamos, pensar alguma coisa sobre perdão, que foi o tema colocado. E ele vai colocar esse questionamento aqui. Então, é uma das importâncias da questão do Evangelho justamente essa, porque esses espíritos estão vinculados a nós, como esse que está vinculado a Antonina aqui, por questões assim de afeição, por questões de uma abordagem de lembrança, de ser o único espírito, nesse caso aqui, que lembra, né, dele, que tem alguma lembrança dele, que foi avô dela. Então, é muito importante a prática do Evangelho. É uma questão assim que as pessoas às vezes não fazem, não praticam ainda, e a gente tem um trabalho na casa com esse objetivo, mas é por aí. Vamos lá. Observando o velho, densificaram o seu perispírito para que ele os visse. Isso é interessante, porque a questão dessa densificação, nós vamos ver que nessa abordagem aqui, no momento na casa de Antonina, nós temos os espíritos, né, o André e o Hilário, que densificaram o seu perispírito. Quer dizer, é um processo mental de uma capacidade que eles desenvolveram, né, de ter a capacidade de alterar o padrão do seu perispírito, ao ponto de se tornarem visíveis a outros espíritos, né? E até poderiam, dependendo, se tornarem visíveis até ao encarnado também, de conseguir até visualizá-lo de alguma forma, né? Então a gente vai ver que são várias dimensões. Você tem a dimensão física, que é do corpo físico, você tem a dimensão do espírito que está encarnado, do espírito que está desencarnado, que é o velho, e o outro que também, os outros também estão desencarnados, mas estão num padrão vibratório mais elevado e alteram a densidade do seu perispírito para se tornarem visíveis. Então a gente vê 4 dimensões aqui trabalhando, né, demonstrando aqui essa cena que está colocada aqui para a gente da casa de Antonina. Eu, em minha vida, fui... Retornando aqui em cima, desculpa. Exclamando, perguntou: são oficiais ou praças? Estão pró ou contra?
Quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Devo perdoar ou ser perdoado? Isso não é assunto para ser trazido à fraca mulher e suas crianças. É o questionamento, né? Você vê que o assunto, a abordagem, já suscitou nele um questionamento, isso ao espírito esse questionamento. Isso aí é muito importante, né? Às vezes o espírito vai precisar desse encontro, desses momentos, para poder começar a vibrar, ou conseguir projetar a sua mente em outros padrões, em outras linhas de pensamento, né? Para não ficar preso, cristalizado naquela situação que o Carine colocou aqui, né? É a questão quando fala esse termo, fraca mulher, os cristãos para o mundo inferior são considerados fracos, né? Porque para o mundo inferior, os dragões encaram os cristãos como os cordeiros. Lá vem ele do cordeiro. Me lembra o livro de Ranieri, Agon, os espíritos do mar, aonde eles vão ao mar e têm esse contato com espíritos mais densificados, aprisionados num barco-prisão. E ali, quando desce o emissário de Jesus ali, para transportar as informações, eles são informados. Chegou o Cordeiro, o emissário do Cordeiro. Mas como são espíritos ainda em evolução, em crescimento espiritual, um dia estarão também. Além deles serem de baixo padrão vibratório, mas são inteiramente e grandiosamente inteligentes, porém não moralmente. A necessidade da densificação no plano espiritual. Vejamos libertação. Aquele trabalho enorme em libertação, da densificação do perispírito, para poder resgatar um monte. Eu, em minha vida, fui requisitado para os serviços exclusivos para um general, quando, por influência do meu miserável perseguidor, Esteves, sofri transferência injusta e o mesmo seduziu minha amada. O ódio passou a dominar-me, encontrando com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez, arranquei-lhe a vida, envenenando. Também esse nosso amigo se envolveu com uma piriguete, né? Que essa menina realmente era uma piriguete. Ela abandonou os 2 filhos, né? 2 filhos. Aí se envolveu com ele e depois ainda arrumou ele já, o amante ali, que veio complicar. Ela tocou, ela bagunçou essa história aqui. Estou certo de que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei, organizei família, devotei-me à religião e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Olha só, devotei-me à religião, interessante isso, né? Mas que devotamento terá sido esse? Será que aquele devotamento do compromisso formal, né, com a religião, daquele compromisso de vocês ter a missa, ou sei lá, qual seja que tenha sido a religião desse companheiro, mas daquele compromisso apenas de cumprir certas formalidades, ou de certas orações, de certos rituais, né? Que dedicação é essa? Será que é um processo verdadeiro de transformação, em que a gente vai verdadeiramente utilizar aquelas informações, aqueles conceitos, aqueles princípios, para você aplicá-los em você e desenvolver ao ponto de ser capaz até de influenciar, né? De alguma forma você está doando isso ao outro, que eu acho que é realmente o desiderato disso, né? O final, o desfecho realmente maior é quando você pode e consegue de alguma forma interferir também na vida dos outros, estimulando a esse encontro com essas realidades, né? Mas, depois de retirar-me do corpo físico, longe de encontrar o céu que parece cada vez mais distante de mim, reconheço que este homem continua a perseguir-me por dentro. É interessante, olha lá, que esse homem continue a perseguir-me por dentro. É um processo que não é... Esse espírito, inclusive, esse Esteves, já estava encarnado, e já vinha encarnado. Então, essa imagem desse Esteves que ficava atormentando ele, era um processo de uma imagem mental que configurou uma auto-obsessão, era um processo auto-obsessivo que esse companheiro estava sofrendo, né? Então, muitas vezes, o que pensa-se, às vezes, que é uma obsessão, é uma criação do próprio sentimento de culpa
estabelece no espírito, né? O que é interessante também é que ele, como já falou, já tinha reencarnado e desencarnou. Mas tinha lembranças da outra reencarnação dele, porque foi aonde estava fixada a mente dele. Aí voltamos a Jesus. Onde estará o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Olha a lição do mestre. E olha André Luiz nos trazendo essa joia importante, aonde nós conseguimos unir as revelações, as 3 revelações, dentro de um único entendimento, de uma única religião, que é o amor, que são as conexões importantes para a nossa vida. É a única. E percebemos que tudo casa, tudo se conecta, menos a gente. André passa a mão em sua destra e pede que ele ore pedindo ajuda. Ele diz que fez isso e que seu antigo general aparece e disse que o socorro chegará. Olha só, ele vinculado, né, àquela existência anterior ainda, até do superior hierárquico dele, né, com quem ele trabalhava, quer dizer, um espírito, uma ligação de confiança, uma ligação que ele tinha de amizade, e ele aparece ali para dar o socorro. Ele pede a André que o ajude e procura abraçá-lo. É tudo um processo, que o André procura, né? A coisa não acontece de repente, né? Isso aí realmente é um processo. Você vê que, como você tinha colocado, Karine, às vezes a dosagem tem que ser de acordo com a necessidade e a possibilidade de sucesso, né? Para você não chegar de repente de pronto. Ei, não é nada disso, né? Isso não acontece, não existe mais isso. Que era aquela ideia também do próprio André, no Libertação. Ele estava com esse ímpeto, né, de querer resolver as coisas rápido. Porque por aí, não, a coisa é feita dentro de toda uma organização, de toda uma dosagem, de todo um cuidado, né, de você não extrapolar, não avançar demais, estabelecendo assim o ritmo que o espírito precisa, né? É o que a gente tenta fazer, né? Achando que a gente pode melhorar o próximo de uma hora para outra. E, na verdade, as doses têm que ser homeopáticas. A gente faz isso o tempo todo. A gente exige muito dos outros, não é coisa que a gente mesmo não faz. Né? Exato. Vamos seguir? Clarencio retorna e densifica-se para auxiliá-lo. Os 3 já estavam numa condição que eles conseguiam se ver, porém Clarencio chega e tem que se densificar também para poder... Para se tornar visível ao outro espírito no atendimento. Né? Abraça o ancião. Comenta que vinha suplicar o socorro de Antonina, sua neta, a única pessoa que se lembra dele com amor e lhe oferece asilo na oração. Clarencio põe a mão em sua destra e relata: este é Leonardo Pires, desencarnou há 20 anos. José Esteves já reencarnou. Mas Leonardo fixou-se na imagem do assassinado que se revitaliza cada dia ao influxo das sugestões da própria consciência, que se considera culpada. É a lei de causa e efeito a cumprir-se. Nessa passagem a gente lembra até dos espíritos suicidas, que tem, né, na obra, né, o Júlio foi um espírita que na vida pregressa foi suicida. A gente ora pelos suicidas, a gente vê que os suicidas eles foram proscritos, né, até em termos assim da questão do sepultamento, de não ocuparem, digamos, áreas de sepultamento, quer dizer, era reservado, era separado o sepultamento até coisas de religião, né, que era feito dessa forma, né. Então, eu acho que também até uma questão até que a gente já conversou até em questão de conselho, espírita, de unificação, sobre a necessidade das casas espíritas terem um momento de oração até pelo suicida, né? Como é necessário isso. E as pessoas que têm parentes que fizeram, né, cometeram esse ato, realmente é uma coisa que fica muito desamparado, né? Até a própria pessoa mesmo. Uma vez eu me lembro de uma palestra aqui na casa em que foi abordado o assunto de suicida, e a pessoa se levantou e se revoltou com coisa de pessoa nova, né? Pessoa que não tinha conhecimento nenhum. Mas, às vezes, a maneira da abordagem
de você recriminar o ato, né? E a pessoa, isso aqui, teve o pai que havia cometido suicídio. Então, acho que tem que ter um pouco mais de comiseração com essa situação também desses irmãos. A gente tem o preconceito, né, em relação ao suicida. A própria imprensa em si, ela acaba não oferecendo essa informação, essa nota de suicídio quando acontece. Você tem uma limitação, procurando às vezes não querer, dentro de uma ideia, hoje já se mostra a medicina que nós temos que conversar sobre isso, nós temos que falar sobre suicídio. Os jovens precisam disso. O suicídio não pode ser manchete, é uma questão até de jornalismo, de se evitar isso, porque, com base até num livro antigo, foi um dos primeiros romances que foram escritos, e que a abordagem foi justamente o caso do suicídio. Gerou uma série de suicídios na Europa, a publicação desse livro. Era um romance em que o rapaz se suicidava, porque um problema com a amada dele, tal, que não queria saber dele, ele acaba se suicidando. Então, quer dizer, há restrições em relação à questão até da abordagem do suicídio nas mídias, e principalmente no jornalismo, né? Existe um cuidado nesse sentido. E a gente observa que a questão do suicídio, nesse livro, foi tudo por conta de um triângulo amoroso. E hoje, atualmente, hoje, se você for lá fora e você for nas notícias policiais do dia, você vai ver quantos não matam as suas esposas e depois cometem um suicídio. Aí a gente lembra de que livro? Memórias de um Suicida. Quantos matam as suas esposas e depois se matam? Quantos se matam por conta do amor? O amor cego, o amor sem limite. Possessivo, né? O amor da possessão, da posse. Na verdade, não entenderam ainda o verdadeiro significado do amor, porque ainda, verdadeiramente, não conheceram Jesus. Esse é o verdadeiro sentido do amor, a religião de todos nós, que é o amor. Enquanto conversava Antonina, em desdobramento, surgiu e veio ao encontro deles. Leonardo, reconhecendo-a, bradou: Antonina, socorre-me. Todos na família me esqueceram, com exceção de ti. Não me abandones. E Antonina responde, né? Vovô, o que fazes? Então agora estamos entrando no último capítulo de hoje, que é uma deliciosa excursão. Então agora a Antonina, ela vai ser conduzida ao plano espiritual. Clarencio promete-lhe ajuda, diz que guarde a casa e os meninos enquanto leva a Antonina, e que no dia seguinte chegará a seu socorro. Viajando com a velocidade do pensamento, amparada a Clarencio, que as protege no circuito fechado de forças, ela questiona: por que não transformar a mesma em transferência definitiva? Quem na Terra imagina as deliciosas sensações de alma livre? É uma sensação muito boa que elas estão tendo, justamente na libertação do próprio corpo físico, né, do desdobramento, que para quem tem um desdobramento consciente, deve ser muito interessante isso, né? Eu me lembro, até minha esposa comentando, uma vez ela adormeceu e de repente ela se viu flutuando em cima da lagoa. Ela deu uma volta assim, por cima da lagoa, ela comentando comigo, por cima da câmara ali, eu morava num prédio em frente à câmara, ela comentou comigo e foi uma coisa assim deliciosa, só que, né, foi muito rapidinho que aconteceu. Quer dizer, são sensações que a gente experimenta na libertação desse fardo. Esse fardo, ele tem nos trouxe aqui, nos permite esse trânsito nesse plano material, né, mas ele, digamos assim, para o espírito é um grande abafador, porque ele limita extremamente as possibilidades, as potencialidades espirituais. Então, várias condições assim que são próprias do espírito, liberto do fardo físico, ficam embotados. Então, essas experiências, elas são, digamos assim, muito ricas se você conseguir manter a consciência. Existe, né, a questão dos projetores, espíritos que
que desenvolvem esse processo, não é, digamos assim, algo projeção que a gente astral, observa, né, muito dentro da doutrina. A doutrina não fala muito sobre essa... Até criou-se até uma ciência sobre isso, né? Projeciologia, que até quem trabalhou muito com isso foi o Valdir. Oi? Valdo Vieira, né? Valdo Vieira que começou esse trabalho, aquele independente, assim, da questão do espírito. E eu acredito até que foi isso que rompeu ele um pouco, que ele começou com outras ideias e tudo, mas é um trabalho, digamos assim, interessante, e já houve algumas abordagens aqui de alguns médios que desenvolvem uma atividade nesse sentido. Já houve algumas palestras aqui na casa de uma abordagem que foi colocada nesse sentido. Mas isso é outro papo. A questão do desdobramento, né, quando o próprio André Luiz comenta nos livros, você não vê André Luiz nesse livro falando sobre o termo desdobrar, né? Ele fala no Libertação, ele fala muito sobre isso. Mas existe uma discussão no meio espírita hoje sobre a questão de desdobrar no entendimento, né? Que é estático. Kardec cita o estático, que estamos ali e você sai do seu corpo, no sonambulismo, ou até mesmo no seu sonho, onde você vai estar com outros espíritos. E você entra na condição até do êxtase, no qual existiria uma suposta ameaça ao encarnado. Mas também é uma outra... Lá na frente a gente vai entrar um pouco mais sobre isso. Isso. Mais à frente a gente tem uma abordagem maior sobre esse assunto. Vamos lá. Clarencio fala que é normal o vislumbre do espírito quando desperto para as belezas da vida superior, mas reforça que é pelo trabalho que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. Antonina pergunta. Está trazendo ela para a realidade, né? É pelo trabalho que a gente se despoja pouco a pouco das nossas pessoas. Quer dizer, a experiência que eles estão tendo no desdobramento, naquele processo, que elas estão querendo ficar lá, né? A ideia, na verdade, vamos ficar por aqui, que está tão bom, está tão gostoso, né? Vamos ficar, está show, está maravilhoso isso aqui. Uma vez eu tive uma sensação dessa na praia. Foi uma coisa assim maravilhosa. Eu tive uma felicidade, eu senti uma felicidade, uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. E foi uma coisa tão repentina, pena que durou tão pouquinho tempo, né? Foi assim um momento assim, aí eu nem sei o que aconteceu direito, e a realidade voltou, né? Então a situação aqui, eles já estão botando elas na real. Agora ele vai dar uma... Aí dá uma chamada nelas, né? Antonina, por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Olha só. Não seria bendita a felicidade, o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Com os que a gente ama, tudo bem, mas aí vai ter uma ressalva aqui, né? Clarencio responde, né? Sim, mas na condição espiritual que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Você vai encontrar com os maus também, você vai encontrar com os bons, mas vai encontrar com aqueles também que, né, tem problema. Então, quer dizer, essa lembrança é meio complicada. É melhor deixar tudo arquivadinho lá, né, não ficar mexendo muito nisso. Eu tive a oportunidade de fazer apresentar um trabalho aqui, e, na verdade, todos nós, um iceberg, né? A gente tem aquela pontinha lá fora, mas para baixo do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, tem um repositório de experiência, uma quantidade, uma infinidade de passagens que a gente já teve por aqui, de coisas que a gente vivenciou, boas e más, né, que estão lá arquivadas. E é melhor que permaneçam lá, até a gente ter condições de enfrentá-las. A verdade é essa, né? Por enquanto, elas são tão conflituosas que, se elas emergissem, a gente não perderia o equilíbrio. Então, elas ficam ali, aguardando oportunidade para que a gente possa trabalhá-las no sentido da gente desenvolver com as nossas potencialidades espirituais a aquisição dos nossos valores, das nossas virtudes. Porque, por enquanto, a gente tem valores, mas a gente ainda tem muita coisa para alcançar, para desenvolver e para enfrentar, sobretudo, essas situações mais complicadas, inferiores mesmo, que ainda estão em nós, né? Presentes em nós. E Antonina, a sensação era tão boa, o que ela sentia era tão maravilhoso, que ela sequer lembrou das crianças que ela deixou aqui. Pois é. Ela foi
não, deixa todo mundo lá, que aqui está muito não, bom, ele se ele viram. lembra ela, né? E ele traz a lembrança, essa questão aí para ela. Ainda não. Ainda não. Ainda não sabemos, ele continua, né? Clarence continua a falar. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem disservir. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-vos, regenerando-o. A lei é sábia. Que lei é essa? A lei dos homens? Que lei que ele cita? As leis morais. As leis morais que Kardec dá preferência no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deixa tudo de lado. Vou querer saber se Jesus andou sobre as águas? Não. É a parte moral. Saber disso aqui é perder tempo. Eu quero a parte moral, são as leis morais. As leis morais são as leis que regem o universo. As leis que regem o universo. À medida que avançávamos, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós. Flores abundantes, sentíamos magnetizados com a beleza. Clarencio continua. Agora, vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte os arrebatou ao convívio. Vocês se sentem como um paraíso de amor. Mas os filhinhos que ficam? Teremos paz sem alegria para os que moram em nosso coração? Teríamos? Será que lembraríamos? Ou queríamos, chega, não aguento mais. A gente vai ver são duas realidades, né? Essas são das mães, talvez até dos pais também, né? Acredito que a mãe ela tem esse vínculo maior com a cria, o pai também tem, mas normalmente é a mãe que tem. Dessa vinculação quando elas partem na frente, né, ou de uma forma mais precoce, e a atenção que elas dispensam a prole, continuam dispensando a prole. E eu acho que isso é permitido porque isso é muito saudável, isso é muito bom. Eu fico imaginando que se não for, que seria de mim sem minha mãe, tantas vezes me apoiando nessa, depois que ela partiu, né? Da presença dela na minha vida, como foi importante, como foi fundamental para mim, né? Em muitas oportunidades eu senti a presença dela, e minha esposa, sem conhecê-la, descreveu a minha mãe no culto no lar, na minha casa, né? Então isso é muito gratificante mesmo. E a importância da presença, de saber que tem esse cuidado, esse zelo, né? Eu acho que agora ela já acalmou um pouco, ela já tomou, né, um outro rumo, não aparece, eu acho que não aparece tanto, não, eu estou despreocupando mais ela agora. Né? Já estou quase aposentando também, então já está mais. A gente tem a importância de... A gente vê a importância também de Maria na vida de Jesus, né? A gente às vezes não percebe. Jesus foi pequenininho, andou no colo, caiu, se machucou, e ela ajudou ele a levantar. Então, a importância da família, de certa forma, um exemplo que Jesus deu também nisso aí, no trabalho dele com José na carpintaria. Então, a família trabalhando aqui é uma das lições dele também, ainda em desenvolvimento, antes mesmo dele assumir a função do Evangelho. E esse trabalho interessante que a gente vai ver agora, que isso é a viagem até o Templo da Bênção, né? Que elas vão chegar lá num certo local, lá na espiritualidade, vai ficar para o próximo capítulo. Mas é interessante que é um local onde ficam as crianças desencarnadas. Será que todas as crianças desencarnadas vão para lá? Depende do nível, da condição evolutiva do espírito. Tem espíritos que têm facilidade, digamos, de se ajustar e se libertar mais facilmente da forma, né? Porque nós somos ainda muito vinculados à forma. Então, a gente, quando reencarna, a gente sabe que o espírito ele fica extremamente jungido ao aparelho físico. Então, quer dizer, aquilo já teve aquele processo do restringimento que a gente sabe do espírito, né, para chegar na célula ovo e sofrer aquele processo todo de multiplicação até a formação do corpo. Então, é um processo que é exaustivo, um processo realmente complicado. Então, o espírito só de grande elevação consegue se desvencilhar da forma física com mais facilidade. E então,
esse estágio no plano espiritual é a misericórdia divina operando em favor da sua criação, em favor de todos nós, de cada um de nós, né? Que maravilha isso, né? A gente saber ter essa informação. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-los, porque está errado ali, ao mundo carnal, a maneira de forte raiz retendo a árvore do solo escuro. Somos devedores uns dos outros. Laços mil nos unem aos corações. Somos filhos da eternidade, em movimentação para a glória da verdadeira vida. E só pelo trabalho ajustado à lei divina alcançaremos o real objetivo da nossa marcha. E esse é o processo, mas não é fácil, né? Não é mole, não é fácil. Antonina. Por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Clarencio responde. Na condição espiritual a que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo. Né? É o que atrapalha tudo. Que a livro. gente confunde muito o amor com posse. Essa questão do egoísmo ainda é muito imperante, né, na nossa vida, sobre todos os aspectos. Então isso aí complica muito o processo. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, é a moleira que ele está se referindo. A memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo da nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência em existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível a serviço de nosso espírito imortal. Porque passa a ser útil essa lembrança, né? A gente ter essa memória integral, ela passa a ser importante para o espírito e ele consegue conviver com essa memória de uma forma total. Isso aí é um espírito que está num nível de elevação muito, extremamente avançado, que ele pode a qualquer momento recorrer como se fosse um grande computador lá, o HD lá, ele vai e busca as informações e se coloca e lida com isso sem, digamos, aquilo sofrer um impacto, um abatimento qualquer de ordem emocional, de ordem espiritual, né? De algum desequilíbrio de alguma maneira, aquilo vem a poder trazer alguma interferência. Mas isso aí é um processo realmente, como ele fala aqui, de ascensão, é longo, longínquo, isso está muito lá na frente, né? A obra é muito interessante, né? A gente está vendo que tem vários aspectos aí que a gente está abordando. A gente já está, esse aqui é o último slide. Acabou, né? É o último. Acabou. Esse aqui foi o último slide da nossa abordagem, né? Ah, não, tem mais umzinho. Não, pode ir. Mas se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos, Antonina pergunta. Clarencio responde. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem disservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Porém, não possuímos até agora o amor equilibrado e puro, que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Pode passar. Isso aí. Aí tem finalmente aqui. Clarencio, somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade capaz de abranger o pretérito em sua perfeição total. Em sua feição total. Feição total, desculpa, me perdoa. Em sua feição total. Então, a próxima parte, eles vão ao lar da bênção, né? Lá vão conhecer Blandina, que alguém já sabe o que seria Blandina, pesquisem. Não pode falar. Então tá. Nada de spoiler. É a tutora das crianças, né? Nos próximos capítulos teremos as novas cenas do próximo capítulo.